Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar de 10 cuidados que você precisa ter com a sua orquídea, 10 cuidados básicos, tá? Então antes de mais nada, deixa seu like aqui embaixo e comenta também. Aproveita e compartilha com seus amigos e claro, se você não é inscrito, se inscreve aqui e ativa o sininho para receber novos vídeos, tá bom? Então, vamos pro vídeo. A ideia desse vídeo, né, é para aquela pessoa que tem orquídea em casa e acompanha normalmente, diariamente, né, a orquídea. Então, assim, quando a gente tem uma planta e está acompanhando o desenvolvimento dela, né, a gente precisa de alguns cuidados. Então, assim, a ideia desse vídeo foi criar 10 cuidados bem básicos, né, que a gente precisa ter acompanhando a planta. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu entro no orquidário, né, na verdade, assim, o orquidário, quando você pensa no orquidário, né, eu falo orquidário, as pessoas podem pensar que o orquidário é um local onde você precisa ter, sei lá, milhões de plantas, 1000 plantas, 100 plantas. Não, o orquidário é só um espaço que você agrupa orquídeas. Então, se você tiver duas num único espaço, você pode chamar de seu orquidário, né? Então, assim, é um número de orquídeas, não precisa ser alto. Então, quando você tem uma quantidade mínima de orquídeas e elas estão todas ali naquele local e você vai lá, você tem um orquidário, tá? Então, assim, só pra gente ter uma ligação. Então, quando você entra no orquidário, ou então quando você vai para perto da sua única orquídea, por exemplo, e você tem um acompanhamento lá, a primeira coisa que eu avalio nela em si é se ela está seca, né? A primeira coisa que eu olho na planta é se o substrato da planta está seco. Porque o que acontece? Quando você tem um substrato muito molhado, normalmente você não tem muito o que fazer, porque acabou que ela caiu muita chuva, ou então você regou recentemente e ele ainda está úmido. Então o que eu faço, né? Eu deixo ali a planta e isso me faz saber se o substrato secou ou se ele precisa de uma nova rega. Isso ajuda, né? De forma que você evite uma nova rega, entendeu? De forma que isso fique excessivo para a planta. Então, quando você detecta que a sua planta está molhada, está úmida, está com muita água ainda, né? Está bastante úmido o substrato dela, é ideal que você não volte a regar ela. Então, o primeiro cuidado, a primeira atenção que eu volto quando eu entro no orquidário aqui em casa é essa. Eu olho para a planta e vejo como é que está o substrato dela. Porque se ele estiver seco, eu preciso voltar a regar, né? Então a planta, não é legal deixar a planta também seca durante dias, né? Então a gente precisa ter um cuidado, até porque faz muito calor em determinadas épocas do ano, então não é bom você deixar ela simplesmente esquecida, secando. E em contrapartida, se ela estiver úmida, evita uma nova rega. Então o primeiro cuidado é esse, de fato, a gente precisa estar atento ao substrato dela, se ele está úmido demais ou ele está seco demais, tá? Então, a partir disso aí a gente começa com vários outros cuidados, mas esse é o mais básico e começa... É meu primeiro ponto de visão quando eu entro no meu orquidário e cuido das minhas orquídeas, eu observo e tiro um tempinho diário para poder ver como é que está o desenvolvimento de cada uma. Eu observo de fato essa umidade do substrato, se ela está seca ou se ela está muito úmida a planta, tá bom? Então esse aí fica como a primeira dica para vocês. No segundo tópico desse vídeo, eu observo muito as raízes, né, da planta. Quando a gente entra no orquidário e vê lá, aqui, peraí. Quando a gente entra no orquidário e eu vou observar as plantas, eu vejo muito o substrato, né? E depois eu observo de fato como estão as raízes da nossa orquídea em si. Se as raízes são velhas, se as raízes estão podres, se as raízes estão novas. Como é que está o desenvolvimento da planta, né? Porque a raiz diz muito da tua planta. Porque se você tem uma planta sem raiz, ela não vai durar muito. Sem a raiz, ela vai precisar emitir raízes novas para poder se desenvolver, porque senão ela vai morrer. Porque ela retira muito nutriente da raiz, né? Então, assim, quando eu vejo, eu tento observar muito as raízes, porque é um indício de se sua planta está bem ou se ela está mal. E isso, de longe, faz ela se desenvolver.
Então a gente precisa estar de olho nessas raízes novas das plantas. O que acontece é que às vezes a planta está muito enterrada e a raiz ela está, como é que eu posso falar? Ela está aqui dentro, né? A gente não consegue ver. Mas de fato, a grande parte das orquídeas bota uma raiz para fora. Então essa parte superficial a gente acaba vendo, né? Não tem um vaso aqui que não tem uma raiz para fora. Então a gente acaba vendo. Então isso ajuda, né, a ver como a nossa orquídea está se desenvolvendo. Então, por exemplo, essa daqui é uma raiz mais velha e ela não me deu nova raiz ainda, porque ela está com toda a força. Ela já tinha dado uma haste de flor aqui e agora está dando a segunda haste. Então a planta está se dedicando totalmente à flor, à floração dela. Então agora ela não vai crescer, ela está dando a flor. Depois que a flor acabar, aí sim ela começa a tomar cuidado com o desenvolvimento. Ela começa a emitir novas raízes, novos bulbos. Então a planta vai se desenvolvendo. E aqui, o que eu estou falando para vocês, essa planta daqui, ela apareceu em diversos vídeos meus já com uma flor bem amarela, né? É uma catileia bem grande, bem desenvolvida. E aí a floração dela, depois de bastante esforço, né, da planta, ela deu um aqui, um aqui, um aqui. Então para cada botão desse foram diversas flores, 3 botões, 2 botões, então ela deu muita flor. Então é uma planta muito forte. E aí a floração dela acabou e agora ela começa a se desenvolver. Olha a quantidade de raízes que a planta está emitindo, né? Esse vaso se torna pequeno para ela. Que olha que como tem raiz nova, que coisa linda essas raízes aqui saindo, né? Então assim, a planta está se desenvolvendo. Então agora para sair um novo bulbo desse, não custa muito. Então a planta está se desenvolvendo, ela está crescendo, ela está bem. Ela se encontrou, ficou bem no local onde ela estava, né? Então ela está crescendo. Então assim, fora o vaso que também está cheio de raiz, mas a diferença de uma raiz nova para uma raiz velha é visível, a gente consegue ver a diferença de uma raiz, né? Então quando ela está com raízes novas, a planta está se desenvolvendo. Então é por isso que eu tomo muito cuidado com o enraizamento, né? É o que a gente, é o que eu, de forma, é um segundo cuidado que a gente precisa ter depois do substrato, em ver se ele está seco ou não, é ver se as raízes estão respondendo, se a planta está criando novas raízes, se ela está se desenvolvendo, né? E a partir disso você percebe se a planta está bem ou não no local. Então é um cuidado que a gente precisa ter, de fato, com a nossa planta. E quando a gente observa, né, ela como um todo, esse cuidado diário, semanal, da forma como vocês levarem as plantas, vocês precisam estar observando se ela está emitindo novas raízes, como é que está as raízes, se estão as raízes delas, né? Se elas estão desenvolvidas, se elas estão se desenvolvendo, se elas estão velhas, secas ou até podres. Então, a partir disso, a gente toma cuidado com a planta para poder contornar a situação, se a raiz não está bonita, né? Se a raiz é uma raiz podre, está acontecendo alguma coisa, a gente pode estar regando muito a planta. Então, existe esse cuidado, existe essa necessidade de observar as raízes das plantas, tá? Então esse aí fica mais um cuidado. Um outro cuidado necessário que a gente precisa ter com relação às orquídeas que a gente tem e que eu também observo muito, né? Depois que eu observo, por exemplo, as raízes das plantas, elas estão emitindo algumas raízes novas, o que eu vejo? Eu vejo se a planta está emitindo novos bulbos, né? Novas gemas, ou então se ela está se desenvolvendo, novas folhas. Então assim, quando você tem, deixa eu tirar essa mini aqui que tá dando flor, muito bonitinha, por sinal, uma xiloxista, e ela deixa ela aqui no cantinho. Aqui, nesse caso aqui, é uma planta que tá com flor, mas ela já começa a mostrar algumas gemas saindo aqui, uma nova haste dessas, assim, um novo bulbo surgindo, um pseudo bulbo desse aqui, surgindo aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem ver, mas já tem 2 ou 3 aqui para sair. Então, a planta também está se desenvolvendo. Então é necessário que a gente tome cuidado. Aqui é a mesma coisa. A gente pode ver novas folhas saindo. Essa folha era nova e eu quebrei ela sem querer, deixando a planta cair. E essa aqui dentro também é uma outra folha nova. Então a planta também está crescendo. Essa aqui, olha só, as raízes estão saindo. E eu não sei se vocês conseguem ver, mas olha aqui.
Tá saindo um novo bulbo, um novo pseudobulbo dessa aqui também. Então, é um cuidado que você precisa ter e sempre observar se a planta está emitindo novos bulbos, novas folhas, tá? Para saber se justamente isso, se ela está se desenvolvendo, se ela está bem. Então, quando você começa a observar esses parâmetros, você começa a saber se a sua planta está bem no local que você está cuidando, ou se ela está sentindo alguma coisa, ou se está faltando alguma coisa para ela. Então, a partir disso, né, quando você vê bulbos e novos, essas gemas que estão saindo, se você percebe que a planta está emitindo novos, é um sinal bom, a planta está se desenvolvendo, e aí você pode continuar da forma como você está tratando ela. Olha, não, a planta não está se desenvolvendo, não tá saindo nada. Você espera mais um pouco para ver, no geral, se a planta está bem, porque às vezes ela também está em dormência, então ela não vai emitir nada. Mas de toda forma você precisa estar observando. Então um cuidado que você tem com a planta é saber se ela está se desenvolvendo a partir de novas gemas, novos bulbos que ela vai emitindo, tá bom? Então a partir disso você sabe se você está cuidando direitinho dela ou se ela precisa de mais alguma coisa, tá? Então, um detalhe, né, importante quando você toma cuidado, né, você observa se a tua planta está emitindo novas folhas ou novos bulbos, de fato, né, quando você toma conta, você está cuidando da tua planta, e isso ajuda porque se você vê que a planta está surgindo um novo broto, um novo bulbo, você não pega e rega de qualquer jeito aquela planta, você sabe que ela está tendo um novo broto ali, então você tem que tomar um cuidado muito grande com a rega ali na hora de você regar a planta. Porque imagina, uma planta normal, sem estar com bulbo, ou sem nenhum brotinho novo saindo dela, você pode regar com mais facilidade, sem muita dificuldade e sem muito cuidado com a própria planta. Porque às vezes você tem um broto saindo e você for lá e molhar ele vai e apodrece. Então assim, quando a gente está observando a planta e tem esse cuidado para saber se tem novos bulbos saindo, novas hastes saindo, a gente toma conta da planta e evita que quando aconteça, né, de sair, a planta está crescendo, a gente evita regar errado e estragar, matar o broto, matar o bulbo, né? Então isso é muito ruim. Então, um novo erro, né, um novo cuidado que você precisa ter para não errar é quando você percebe as folhas, você entra no orquidário, você vai lá ver a sua planta e você observa as folhas dela, se tem folhas novas. E claro, se você tem as folhas que estão verdes, se elas estão queimadas, secas, né? Você acaba observando o desenvolvimento da tua folha. Até eventualmente se elas estão comidas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho essa orquídea aqui, ela tá até bem saudável, tá com boas raízes, tá bem grande. Só que aqui, o que aconteceu? Ela foi devorada por uma lesma ou algum caracol, tá? E aqui é a mesma coisa. Então ela tá com esses 2 furinhos na folha. Eventualmente eu descobri que existe algum caramujo, algum caracol, uma lesma por perto ali e tá comendo ela. Então eu botei aquelas bolinhas já no vaso e tô evitando. E aí ela parou, não comeu mais e as outras em volta também não estão comidas. Então assim, provavelmente eu acertei. Então o cuidado é esse, você precisa ter uma observação com a tua planta, vou observar as folhas, né, dela, porque é uma folha nova, não podia estar com esse furinho, né? Então assim, se fosse uma folha que está caindo, você deixar amarelar por algum motivo, ela já está caindo, né? Então essas daqui estão saindo da planta, elas vão amarelando normalmente. O problema todo são as folhas de cima, que são folhas novas. Olha como é que as folhas são duras, elas estão bem, né? A folha está bem viva, bem vistosa. E esse furinho daqui não devia acontecer. Então se você toma cuidado com a planta, você acaba percebendo que existe aí um caracol perdido na tua criação, no teu cultivo, e você precisa combater. Então, um cuidado é esse, você vai observando as folhas das suas plantas. Às vezes você não é um furo, né, como isso, mas existe uma pontinha dela queimada. Isso aqui foi algum sol que bateu no início da planta, tá? Olha como é que a folha queimou a pontinha dela. Mas vocês podem ver que é uma folha pequena, então a planta já se desenvolveu e ela não está queimada em lugar nenhum. A planta está bem. A questão toda é que no início, quando eu botei ela aqui em casa,
o local que ela ficou deu uma queimada nela. Então eu peguei e troquei. Então quando você tem esse cuidado de observar as folhas, você acaba mudando o local ou então mantendo de acordo com o que a sua planta vai te respondendo. A forma como você vai cuidando permite que você observe se está no local correto. Aqui eu deixei muito forte no sol, muito tempo, e a planta acabou queimando a ponta dela. Aqui eu não dei mole e um caracol comeu. Então assim, olhar para as folhas também diz muito, você cuida muito da planta fazendo isso, porque você sabe o que precisa. Às vezes a folha está muito clara, às vezes a folha está muito escura, então tudo isso a planta diz alguma coisa. Então aqui, por exemplo, queimou, então eu fui lá e tirei a planta do sol. Aqui, por exemplo, um caracol comeu, aí eu fui lá e botei remédio. Então assim, a planta acaba te passando informação do que está acontecendo. Então a partir disso você consegue tratar, cuidar ou manter, porque às vezes você bota no local e está tudo bem, está tudo certo, tá? Então você tem que ficar atento a isso, tem que cuidar para isso. Então um cuidado importante é esse, você ter essa observação das folhas, né? Às vezes você tem uma folhinha nova nascendo também, como falado, evitar regar. Então assim, são cuidados que você vai tendo. Um outro cuidado também referente a isso, as folhas e a própria planta, é de você observar, né? Quando eu pego a orquídea, eu observo o substrato, observo a raiz, observo as folhas, observo o bulbo, eu vou observando tudo, são todos os cuidados que você precisa ter. Você precisa ver se a planta está com alguma praga, né? O caracol é uma praga em si, tá? Mas aí você consegue ver o ataque dele. Então quando você observa as folhas, né? Você vai mais a fundo, você começa a procurar, porque às vezes a folha está linda, nova, direitinho, e você não vê fungo nenhum, você não vê bactéria, não vê ou um parasita qualquer nela. Então a folha está bem. Só que às vezes ela está começando, então se você sempre tomar cuidado e for observando a tua planta diariamente, ou no tempo que for que você tiver para dar ela, você for observando, a chance de você evitar que a praga ela se desenvolva, né? Você vai infestar o teu orquidário, vai infestar as tuas orquídeas. Então, se você observar com cuidado e procurar, né? Normalmente você vai acabar achando antes dela poder se desenvolver. E aí o controle é muito mais fácil. Se você esquecer a tua planta lá sem observar, ela vai se desenvolver, a praga, ou a bactéria, ou o fungo, ou o que for, né? Vai se desenvolver e quando você der conta, a planta já está tomada, então você precisa tomar cuidado. Essa daqui é a planta que eu tenho aqui em casa, que por incrível que pareça, é a mais afetada por praga aqui em casa. Ela não está muito bonita, está crescendo alguns brotos aqui embaixo novos e tudo, mas essa aqui se trata da grapete. É uma planta bem antiga aqui, só que ela é a queridinha, né, da cochonila aqui em casa. Então assim, ela se torna um para-raio. As outras plantas em volta ninguém pega, ninguém tem nada, mas essa daqui fica com muita cochonilha. Se você esquecer, por alguns dias ela rápido volta. Então por mais que eu trate, cuide, já botei diversos produtos aqui, então eu tô vendo alguma coisa que dê certo, né? A gente na internet tem muita coisa dizendo. Então assim, o que eu mais consegui resultado, de fato, foi o SBP ainda. Eu tô botando outro produto. O outro produto deu uma queimada nela, né? Vocês podem ver que a folha está queimada. Não é nem de praga ou doença, é mais o produto. Aí deve ter batido algum sol que mesmo assim evitando, acabou pegando e queimou, né? A planta está bem queimada, mas foi em relação ao produto. Só que pelo menos agora deu uma baixada, eu não consigo ver, não tenho visto, não sei se vai voltar. Mas de qualquer forma, se eu não observar, a tendência é que a planta aumente, né? A própria cochonilha se desenvolva e aumente a frequência dela na planta. Então daqui a pouco a planta está infestada, então você não consegue ter um controle. Então o controle vai ficando cada vez mais difícil. Por mais que eu tenha todo um controle de praga, sempre aparece alguma coisinha. Então assim, complica se você não cuidar, você não observar as folhas. Nesse caso aqui da cochonila, ela fica embaixo, ela está em cima, então você acaba tendo que procurar a planta
averiguar a planta toda para saber se você acha alguma coisa. Aí você tem que ver no solo. Então, assim, existe um cuidado. Então, se você observar com mais frequência, né, as folhas dela para ver se está com alguma praga ou algum desenvolvimento de alguma doença, a chance de você reverter o quadro é muito grande. Então, é um cuidado que você tem que ter, né? Essa observação aqui das folhas dela para ver como é que estão. E, de fato, você facilita a manutenção da planta, porque se você esquecer, a planta vai demorar muito tempo, a praga vai se desenvolver e capaz até de você poder perder a tua planta. Então, é um cuidado necessário, é observação diária aí também das folhas e procurar ver sempre se você acha alguma praguinha, algum inseto, alguma coisa que está atacando a tua planta. Se você achar, o quanto antes achar, mais rápido você vai combater e melhor vai ser para a planta. Então você tem que estar sempre de olho, tá bom? Então é mais uma dica aí. Outro cuidado que a gente tem, né, com a planta, e que deve ter na verdade, é olhar para a planta. A gente às vezes replanta muito, né? Tipo, passa um tempo, replanta ela, muda o vaso. Então assim, ou então você ganha uma planta e acha que ela não está legal e você replanta. Então existe essa mudança, né? De local que ela está. Então, o que acontece? Às vezes esse cuidado é necessário diariamente para saber se sua planta está bem fixada no vaso, tá? Averiguar, né, a planta. Essa planta está bem fixa ao vaso, ela não se mexe e tal. Botei esse tutor aqui para segurar as flores dela e tudo, mas de qualquer forma é uma planta que está bem fixada. E aqui vocês podem ver que essa planta daqui, apesar de estar com flor, apesar de estar com bastante raiz, ela é uma planta solta. Vocês podem ver que ela não se fixou ao vaso ainda. Então existe esse cuidado, né, com a forma como a observação que a gente tem que ter com relação à nossa planta é se ela está fixada ao vaso e, claro, se ela ainda cabe no vaso, né? Essa planta daqui ainda está pequena, está no tamanho bom para o vaso, então o vasinho atende ao tamanho dela. Essa aqui é a mesma coisa, atende. E essa daqui, inclusive, eu já começo a pensar em tirar ela daqui, porque olha como ela já está muito grande para esse vaso, ela está saindo. Então daqui a pouco ela vai para uma parede, ela vai para algum outro local que ela vai se fixar. Então eu estou pensando seriamente em mudar o vaso dela, né? Ela está bem fixa aqui, o problema todo é que ela está crescendo. Então quando a gente, eu trago para vocês essa ideia, né, essa dica de cuidado, é para se ver, né, se a planta está bem fixada e se ela corresponde ao tamanho do vaso que você está plantando ela. Então você precisa tomar conta, tomar cuidado, de forma que você mantenha um bom desenvolvimento da planta. Então você naturalmente você precisa estar de olho se a planta está fixa, né, no caso, se ela está solta no vaso, porque uma planta solta às vezes não é legal, a planta tem tudo para não se desenvolver. Uma planta bem fixada e bem colocada no vasinho tende a ter um bom desenvolvimento. Então uma planta, imagina, uma planta pequenininha num vaso muito grande, ela fica muito espaçada, muito solta e normalmente ela não se desenvolve legal. O ideal é que você bote ela no tamanho dela. Ela cresceu mais do que o vaso, você troca o vaso. Ela cresceu mais ainda, você troca de novo. Então é necessário, até porque o próprio substrato que a gente usa não é muito, não é eterno, vamos botar assim, a gente tem um tempo de validade dele. Então a necessidade e o cuidado é para você saber se a sua orquídea cabe no vaso que ela está e se ela está fixada. A partir disso, você tem condição de propiciar um bom desenvolvimento para a planta, tá? Então nessa daqui, por exemplo, eu já estou aqui pensando na ideia em trocar ela daqui, porque eu acho que ela já está muito grande nesse vasinho. O vasinho já é pequeno para a planta. Vocês podem ver que ela está querendo, né, crescer, ela está querendo se desenvolver. E em breve daqui surge outra e outra, então outra haste dessa. Então é uma planta muito forte e que está buscando crescer. Então a ideia é você propiciar isso a ela, né? Desenvolvimento. Então quando você vê o vaso muito pequeno para a planta e uma planta muito solta, é hora de você começar a pensar em mudar alguma coisa. Então é um cuidado que você precisa ter com a sua planta, tá? É um cuidado que você precisa estar de olho e é muito simples, é só observar. Olha, essa daqui eu acho que está tranquila aqui. Olha, essa aqui está muito grande para o tamanho que ela está, do vaso. Então a gente precisa fazer essa troca.
Então isso é bem fácil de observar, né? A gente acaba percebendo no cultivo normal da planta. Ela vai crescendo e a gente vai observando, vai crescendo. E a gente está ali observando e tem condição de mudar essa forma de deixar ela, né? Ou então às vezes a gente tem uma planta que plantou, ela estava fixa, bateu um vento, caiu, né? Que por um acaso é o motivo dessa aqui. Ela está solta justamente porque ela caiu. Eu deixei a planta cair, aí ela quebrou essa folha aqui e se soltou do vaso. Depois disso, ela está se desenvolvendo devagarzinho, está com as flores, está vindo folha nova, está com raiz, só que ainda não se fixou no vaso dela. E ela até aqui está bem, então eu mantenho ela aqui. Então esse cuidado, essa observação com relação à fixação e ao tamanho que ela está, o vaso e o que é o tamanho atual dela, isso é muito importante, até para você permitir que ela venha a ter um bom desenvolvimento, tá? Então, cuidado aí com isso aí também. E fica a dica, tá? Outro cuidado é com relação à adubação da planta, né? Às vezes a gente aduba demais a planta, às vezes a gente não aduba. É importante ter esse adubo. Muitas pessoas utilizam de adubos químicos, outros usam de mais orgânicos. Eu prefiro muito orgânico aqui. Eu quase não uso adubo químico, tá? Então, quase mesmo, muito pouco. Então, assim, a necessidade de você estar observando, né? A ideia do adubo não é uma coisa diária, tipo água, né? Que a gente está sempre ali regando. É sistêmico, então, por exemplo, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, e diversos são os adubos que a gente pode ter. Então, quando você observa a tua planta diariamente, ou, né, 2 vezes, né? Enfim, quando você observa, você começa a perceber se a planta falta nutrientes para ela. Existem diversos detalhes que você pode pegar na planta que vão te mostrar que falta nutrientes para ela. Então, quando você já percebe essa falta, o ideal é que você volte a adubar. Então, você está tendo um cuidado, um controle, né, com relação ao adubo que você pode dar para a planta. Então, é necessário que você se atente para isso. Em contraposição, se você botar muito adubo, você acaba queimando a raiz, por exemplo. Você acaba fazendo com que a planta fique... ela não absorva aquilo ali tudo, né? Porque ela tem uma quantidade para absorver. Então você está jogando fora o adubo e muitas vezes acaba até podendo queimar a planta. Então o ideal é que você tenha esse controle. Então eu recomendo que você comece devagar, botando algum adubo que você conhece, que você já leu, alguma coisa orgânica mesmo, né? E aí você bota, você vê se a planta melhora, como é que ela tá. Então assim, às vezes a ideia de você ter o cuidado, por exemplo, eu boto aqui em casa farinha de osso e torta de mamona. E a partir disso, existem plantas como num vaso que ela vai ficar melhor do que se eu colocar no tronquinho. Porque o vaso vai segurar essa mistura de adubo. Em contrapartida, o tronco, não esse, mas um exemplo, né? Se eu botar aqui, eu for regar, ele sai muito mais rápido. Então aí o que você faz? Você tem que estar ali observando para ver se ela ainda está ali o adubo. Então você precisa observar se a planta está com o adubo ainda que você botou, ou se precisa botar mais adubo. A mesma coisa nos vasos, mas os vasos retêm um pouquinho mais. Então existe essa necessidade de você estar observando, claro, se tem adubo, se não tem, o que falta na planta. Às vezes a planta está com uma folha diferente, aí você percebe, às vezes ela está com mancha, então você começa a ver se falta alguma coisa na planta. Tá? Então a partir disso você vê o adubo necessário e vê se você está adubando ou não. Então esse cuidado com a adubação dela é importante. E claro, cuidado, né, para não exagerar na dose. Às vezes a gente bota um produto químico e acaba botando muito. Então a planta não vai absorver aquilo e ainda pode fazer mal para ela. Então é necessário que você observe isso. Tá? Então cuidado de fato com essa adubação que você utiliza. E com a frequência, você precisa estar de olho, você precisa observar se a planta falta alguma coisa para ela ou se tem muito. E aí você vai controlando e vai podendo cuidar, tá bom? Um cuidado especial que você precisa ter, né, quando você tem a planta, é com substrato, né, naturalmente. O que acontece? Quando a gente tem uma planta, né, ela está plantada ali há muito tempo,
né, naquele substrato, a tendência é que o substrato em si acabe ficando velho, né? Porque você vai utilizando, a planta também vai tirando dele alguns nutrientes e ele vai ficando velho. Então, a aparência que ele vai tendo, né? Ele vai se desfazendo, vai ficando mais, com uma aparência mais velha, vamos botar assim. Ele às vezes tem cheiro ruim, ele vai se deteriorando com o tempo, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Isso já não é tão diário mais, porque você sabe quando uma planta está ali plantada tem muito tempo. O que acontece é que você precisa estar sempre observando, né? De fato. Então quando você observa o substrato da tua planta, às vezes ele não é o ideal, ou às vezes ele é até o ideal, mas ele já está velho. Então você precisa replantar ela, trocar esse substrato da planta. Então, quando você cuida, né? Você observa a tua planta lá diariamente, no mês, e ao longo do desenvolvimento da planta, você está observando, você pega a planta e você vai ver se o teu substrato está velho, como é que ele está, se ele está podre, se ele está cheirando mal, se ele já está com fungo. Isso não é legal para a tua planta. Então aí você vai ter que pegar e vai replantar ela. Então, existe a necessidade de você tomar conta desse substrato que você utiliza, né? Às vezes você erra o substrato, é normal, e aí antes que você espere a planta morrer para se mexer, você vai lá e troca. Então é necessário que você acompanhe também o substrato que você utiliza, porque é a partir dele que tua planta vai se fixar e vai se desenvolver. Então naturalmente, quando você tem lá um substrato muito velho, a planta dali ele não aproveita muita coisa, e quando ele está velho ele pode até liberar algumas substâncias ruins para a tua planta. Isso vai fazendo mal a ela. Então o ideal é que você sempre fique de olho e troque, né? Regularmente aí. Um substrato comum, ele deve ter uma validade aí de no máximo uns 3 anos. Então existe um tempo aí para você trocar, não é da noite para o dia. Então assim, é necessário que você observe a tua planta, observe se o substrato dela atende ela, né, no caso. E, claro, se ele está velho para ela. Se ele estiver novo, se ele estiver em uso ainda, você pode utilizar dele. Mas existem substratos que já estão passando do tempo. Então a hora de trocar é agora, né? Então você precisa estar de olho, você precisa estar observando a tua planta, tá bom? Então é um cuidado que você tem que ter, é um cuidado que você tem que estar ciente que você vai precisar ter. Então você fica aí de olho, claro, no desenvolvimento dela, tá bom? Em algum momento você vai precisar vir a trocar, e até para evitar que a planta que a planta pare de se desenvolver, porque ela precisa daquele substrato ali, né? Então ajuda na manutenção dela um substrato novo. Então quando você vê que o teu substrato está muito antigo, você vai lá e troca, porque vai fazer com que tua planta volte a se desenvolver bem, tá bom? Um cuidado importante também com a tua planta, com as orquídeas em si, que a gente está lá regando a planta, né? Então, existe o cuidado para você não molhar uma nova haste floral, um novo broto, um novo bulbo, tá? Então, justamente para ele não apodrecer. Mas vamos dizer que você se descuidou e molhou, ou então não tinha nem visto, né? Então, assim, existe um cuidado antes da rega, mas aí a partir do momento que você regou, né, imagina, eu reguei com todo o cuidado, mas eu estou regando do lado e caiu água aqui na folha dela, na flor dela, tá? O que vai acontecer? Se cair água aqui, ela vai começar a ficar uma planta, né? Onde caiu a água, a tendência dela é ficar um pretinho, ela vai começando como se fosse um podre, né? Ela vai apodrecendo a folha, vamos botar como se fosse um podre. Então, se você tiver o cuidado de, na hora que regar, não tiver esse cuidado e for molhar e acabar molhando a planta, ou um brotinho novo que está nascendo, a tendência é que você venha a perder a flor, né, mais rápido do que ela deveria durar, e também o broto, talvez você até apodreça o broto, né? Tem vídeo falando do cuidado com a rega, porque se você molhar o brotinho, você pode até apodrecer ele e vir a perder. Então, quando você molha a planta, né, após a rega, e você viu que molhou a flor dela, ou então esse broto, o cuidado que você precisa ter é de retirar. Então assim, você não precisa vir com uma toalha secando a planta, mas se você vê que aqui molhou, só de bater
assim, né, balançar um pouquinho a planta, não vai quebrar a folha, não vai quebrar a flor, a haste dela, mas aquele excesso de água que você deixou cair, né, que possivelmente não é muito, né, você acaba tirando da planta. Então você, só de pegar ela na mão, você vê que ela já balança, então já é o suficiente para a folha cair, para água, para as gotas caírem, né, e não infiltrarem na própria pétala e sépala da planta, tá bom? Então você balançou, caiu a água. Ou então no bulbo você assopra, você tira essa água dele, tá? Então é necessário que você tenha esse cuidado quando você vê a planta com flor, ou então ela com algum bulbo, uma haste nova. Você vai lá e molhar, você vai lá e mata essa parte. Então o ideal é que você não molhe. Mas se você molhar, você tem que tomar o cuidado de observar se sua planta molhou. Então assim, às vezes aqui eu tenho um problema, não é problema, mas eu tenho um espaço aberto, então se chover vai molhar. Então após a chuva, onde eu tenho flor, eu tento bater um pouquinho a água para ela não ficar ali, porque se ela ficar, ela vai minando e apodrece onde a água está. Inclusive a folha antiga dessa daqui, em alguns outros vídeos deu para ver que ela ficou pretinha, né? Ela foi apodrecendo a folha, foi envelhecendo a folha. Então assim, cuidado é esse, chega aqui, encosta e tira um pouco da água, limpa com o dedo, com cuidado, gente, claro, mas dá para você limpar, dá para você secar a planta assim, tá? A parte que você não quer que bata água. Então, existe o cuidado antes da rega e existe o cuidado após. Se você mesmo com todo o cuidado acabou molhando, o ideal é que você tente tirar essa água que caiu aí na folha, na flor, tá bom? Então, existe esse cuidadinho todo, tá? E outro cuidado que a gente precisa ter é com relação às flores, né? Às vezes a gente está com uma haste nova, às vezes a gente está com um botão aqui também. Imagina você, eu ter essa planta e ela não está amarrada, né? Ela não ter nenhum suporte. Bate um vento, porque aqui ela cria, né, uma área muito maior de contato. Bate um vento e a planta vem a cair, a tombar. Se ela cair de qualquer jeito, ela quebra. Então o que acontece? É ideal que você deixe a planta bem fixada. A partir do momento que ela não está fixada, né, não tutorou ela aqui, você não amarrou essas hastes, elas podem vir a quebrar. Então você precisa tomar um cuidado quando você tem uma haste nova saindo da planta, quando você tem uma flor nova saindo, essa vagenzinha aqui. Então assim, existe a necessidade de você fixar a tua planta quando ela está com alguma flor ou um bulbo novo. Então se você não fizer isso, naturalmente você você corre o risco de ter tua planta derrubada e ela vir a quebrar. E caramba, a parte que a gente cuida, né? A gente rala a beça para conseguir uma flor da nossa orquídea, e aí assim que ela dá a flor, bate um vento e quebra. Ou então a gente esbarra mesmo e ela cai, né? Então se ela estiver amarradinha, com cuidado, a tendência é que você não perca essa flor, que é o momento mais buscado, né, por nós orquidófilos, e que a gente gosta, né, e cuida justamente para ter essa devolução da planta, né? Ela nos dá as flores, então a gente cuida dela com carinho e a gente tem o momento que ela vem a florir. Então se a gente não cuidar quando ela está com flor, a chance de você quebrar ela sem querer é grande. Então existe esse cuidado e existe essa necessidade de se cuidar dessas hastes que estão saindo, né? Às vezes essa aqui está mais solta do que a anterior estava. Esbarrou aqui, quebrou, já era flor. Então o ideal é que você amarre desse jeitinho, né? De forma que ela fique bem fixa, para você poder aproveitar da flor, tá bom? Então aí foi mais um cuidado que você precisa ter, tá? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado mais aí de um vídeo, tá? Tentei trazer para vocês alguns cuidados e algumas atenções que vocês precisam ter com a orquídea de vocês, com as plantas, tá bom? Porque se vocês tiverem toda essa atenção com ela, com certeza vocês vão ter um bom desenvolvimento, tá? Eu faço isso aqui e eu tenho esse desenvolvimento. Então não é nenhum mistério, não é nada mirabolante, tá? Faz aí, preste atenção na sua planta, que com certeza ela vai poder se desenvolver, tá bom? Então, como vocês podem ver, é muita informação para trazer por vídeos para vocês. Então, assim, esse mundo de orquídea é muito grande e eu não consigo trazer tudo. Por isso, eu criei uma comunidade no Telegram e ela é gratuita.
tá? E eu deixei o link dela aqui na descrição do vídeo para vocês poderem acessar e se inscreverem lá, tá? E a partir disso vocês vão ter acesso a um conteúdo diário do que eu faço e deixo de fazer no meu orquidário, tá? E a partir dessa ideia você vai ter dicas valiosas de como cuidar da sua planta, tá bom? Então, até o próximo vídeo.